Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero te mostrar a importância de você identificar as zonas principais de interesse, ao invés de apenas procurar por padrões de candle. Eu sei que muitas pessoas têm o hábito de procurar por padrão de candle, e aí uma vez que ele acha o padrão de candle interessante para ele, importante para ele, ele simplesmente toma decisões achando que aquilo já é um trade. Então, nós temos duas situações. Mas, antes de mais nada, é o seguinte. É importante que você deixe seu like nesse vídeo. Né? Você deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa a notificação, é importante também, e o seu comentário. E, principalmente, se você puder fazer isso e me ajudar a alcançar mais pessoas, compartilhar esse vídeo nas redes sociais com outras pessoas que estejam aprendendo a respeito do mercado financeiro. Beleza? Eu tenho certeza que essa série de vídeos pode estar ajudando muita gente. Então, esse é meu comprometimento com você, trazer sempre conteúdo de qualidade. É claro que se você quiser compartilhar, isso me ajuda. Beleza? Bom, vamos para o tema do vídeo de hoje. Eu estou aqui com o par Euro-CHF. Antes de mais nada, eu quero te colocar um background, quero te colocar um pano de fundo em cima do qual eu vou te explicar a ideia, o conceito desse vídeo. Nós temos praticamente duas situações. Uma situação chama-se contexto, tá? Então, contexto, beleza? Outra situação se chama o sinal, ou candle. Vou colocar um CA aqui. Candle. É importante, muitas pessoas focam de forma desnecessária ou de forma excessiva no candle. Aí o cara fala assim, nossa, cara, apareceu um pin bar, apareceu um estilingue, apareceu um engolfo, então isso quer dizer que é sinal de compra. Não necessariamente. É preciso que haja uma combinação, que haja uma sincronicidade, uma sincronização, será como você quiser chamar, entre o contexto correto e o padrão de candle correto. Se você tiver o contexto, se você tiver o cenário pronto para um dos lados, isso não necessariamente significa um trade. Por outro lado, se você tiver apenas o candle, o padrão de candle, o sinal de entrada, isso não necessariamente significa um trade. Okay? Muitas pessoas elas demoram a desenvolver uma visão para entender o contexto e para entender o padrão de candle dentro desse contexto. A coisa mais importante, eu não diria que é a mais importante, porque tudo é importante, tá? Não dá para dizer que uma é mais importante que a outra. Mas uma coisa que vem primeiro, ou deveria vir primeiro, na tua análise, antes de você olhar para o padrão de candle, é você olhar para o contexto. O contexto é mais relevante porque ele vem primeiro, tá? Em um primeiro momento, uma ordem cronológica dos fatos, você deveria, ou faz-se uma análise do contexto e depois, uma vez que você já tem o contexto, você já sabe qual é o contexto, qual é o cenário, então sim procura-se pelo padrão de candle ou pelo padrão de entrada de compra de venda que você julgar necessário. Ok? Primeiro momento se estabelece, se identifica o contexto, a situação, o cenário. Em um segundo momento, então sim se busca o padrão de candle que esteja no lugar certo, ou seja, dentro do contexto e na mesma direção desse contexto. O que isso quer dizer? Antes de qualquer posicionamento no mercado, eu recomendo sempre para as pessoas fazer uma análise ou aquilo que eu chamo de mapeamento. Mapeamento é basicamente a identificação desse contexto através de suporte e resistência e, inclusive, a comparação entre força de compra e força de venda. Então, por exemplo, aqui no Euro-CHF, eu consigo marcar alguns pontos de interesse. Esse aqui, por exemplo, foi um ponto de suporte e aqui suporte de novo e depois virou resistência. Temos um outro ponto de interesse que foi esse aqui. Então, deixa eu sinalizar para você. Aqui foi suporte, aqui virou resistência. Aqui foi suporte, aqui virou resistência. Ok? Esses são os pontos principais acima do preço. E temos abaixo do preço esse ponto de suporte. Então, temos esse ponto de suporte, esse ponto de suporte, esse ponto de suporte. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos um contexto predominante de queda no Euro-CHF e nós temos agora um padrão de candle, que esse aqui é um padrão de candle que eu chamo de estilingue, em uma zona de contexto de possível venda.
ou uma zona de contexto de resistência. O contexto, então, ou a situação, o cenário principal mostra predominância de força vendedora, zona de interesse que foi suporte, virou resistência e possível resistência. Então, esse é o contexto. E temos agora um padrão de candle que está alinhado dentro desse contexto, apontando para a possibilidade de queda. Ok? Se nós entendemos somente um desses elementos isolados, o contexto ou o padrão de candle, nós não temos informação suficiente. Se nós juntarmos os dois elementos, nós podemos ter um trade. E agora eu vou te explicar por que apesar de que nós temos um padrão bonito de possível queda, dentro de um contexto de queda, eu ainda não estou vendendo o euro CHF. Vamos lá? Um elemento importante na hora da minha análise do trading plan é exatamente a identificação dos níveis de Fibonacci. E nós podemos ver, deixa eu apagar isso aqui agora para não te confundir, nós podemos ver que nesse momento, nesse par especificamente, o mercado não chegou a tocar no 38,2. E para mim, o toque no 38,2 depois de uma retração é algo extremamente importante. Tem pessoa que não considera isso. Tá? Eu poderia olhar apenas um ponto, que esse ponto foi aqui uma zona de suporte, aqui foi resistência, aqui resistência. Beleza. Ah, Diógenes, mas faltou um pouco só, chegou pertinho. Pô, não dá para considerar? Não faça esse estica, encolhe, tá? Esticar a estratégia para caber no cenário. Dentro disso, temos um contexto que é possivelmente de queda, só que ainda não tem os critérios do meu plano de trading, que é o mercado precisa tocar pelo menos no 38,2. E ele não fez um toque do jeito que eu gostaria. Sendo assim, eu serei disciplinado e vou esperar que o mercado toque na zona de resistência, no 38,2, nessa zona amarela. Vou esperar que ele toque lá em cima para depois cair. O contexto é válido para a queda, mas não se encaixa dentro do meu plano de trading. E a partir daqui, eu tenho um padrão de candle que me mostra a possibilidade de continuação. Eu posso sim me sentir tentado a vender. Não estaria totalmente errado, talvez eu esteja sendo exigente demais, mas é assim que eu faço. Então, o que eu digo para você é o seguinte: espera, identifica o contexto certo, né, de acordo com o seu plano de trading, e depois procura pelo padrão de candle. Uma vez que você identificar o contexto certo e o padrão de candle, aí sim você tem um trade, uma operação dentro do mercado. Beleza? Fica essa super dica para você. É algo simples, ao mesmo tempo é poderoso e pode te dar mais clareza com relação àquilo que você está vendo dentro do mercado. Não esquece de deixar seu like. Ó, você que assiste os meus vídeos e eventualmente não está inscrito ainda nesse canal, se inscreve aí, poxa, não custa nada, de graça, ativa a notificação, você vai receber as notificações dos vídeos que eu faço a respeito de análise técnica, a respeito do mercado financeiro e tudo mais que eu trago do mercado financeiro em geral. Um forte abraço, fica com Deus. Amanhã tem vídeo novo. Até mais.